E Minas Gerais precisava de muita carne, né? Precisava muito do charque. E o governo português achou por bem que o interior do Rio Grande do Sul e o interior do Nordeste, que eram pouco habitados, servissem de fornecedores de charque. É quando vem para a região do interior da Paraíba os brancos. E eles seguem o mesmo caminho. Então eles saem com o gado de Sergipe, pelo rio São Francisco até o rio Mochotó, do rio Mochotó até o rio Paraíba, e do rio Paraíba eles vão se estendendo, né? Eles vão se estendendo até nas zonas mais úmidas, né? Eles vão criando gado pelas zonas mais úmidas. Como Pocinhos é uma das regiões mais secas, né? Pocinhos, Cabaceiras, o Cariri em geral, uma zona muito seca, esses primeiros colonos não se interessaram muito pela região. E ela era uma região só de passagem mesmo. Eles só usavam essa região para passar com o gado. Eles criavam o gado nos lugares mais úmidos, né? Aqui, por exemplo, lá para Catolé do Rocha, tem um brejo, né? Tem aqui o brejo paraibano. Então eles criavam os gados nos lugares mais úmidos. E essa região daqui só servia de passagem. E os índios, então, foram sendo expulsos para essa região mais seca. Isso até o fim do século XVIII. Né? No fim do século XVIII, já existe assim, uma intenção de colonizar o interior da Paraíba muito grande, e mesmo as terras mais secas começam a ser ocupadas. Mas aqui a região de Pocinhos tinha esse grande problema da falta d'água. Foi só no fim do século XVIII que se descobriram os poços aqui, em Pocinhos. Aqui, bem nesse lugar onde nós estamos, você vê que é o lugar mais verde da cidade, porque aqui é onde os lajedos se encontram, né? E no encontro dos lajedos forma o lençol freático. Isso aí vai desaguar lá no que hoje é o açude da delegacia, e onde não existiu açude, claro, na época dos primeiros colonizadores, mas onde havia poços, foram descobertos poços. Se você vê uma fotografia aérea, isso aqui é uma mancha verde na região. Então é claro que quando eles viram essa mancha verde, eles disseram, aqui deve ter água. E procurando água nesse rego, nesse encontro dos lajedos, eles encontraram os poços em frente à Caridade. Bom, então quando eles encontraram esses poços, eles puderam trazer o gado para beber água para cá. Então eles vieram, foi um proprietário de Alagoa Nova, esse proprietário, Dionísio Silva, né? Ele tinha esses gados, ele tinha uma fazenda lá em Alagoa Nova, onde ele plantava cana, plantava mandioca, porque lá é brejo. E como ele tinha gado e precisava de terra para o gado pastar, ele mandou o gado aqui para o interior. Chegando nessa região e sendo encontrado esses poços aqui, eles cavaram e o gado podia beber água aqui. Então isso aqui ficou sendo importante. Por quê? Porque durante o inverno, né, quando tem mais pasto, o gado vinha, pastava aqui e bebia água ali no açude. Então era uma coisa bem rudimentar. Então Dionísio era casado com Bárbara Maria, da Pobreza, e eles tinham essa pequena fazenda, né, que era de Alagoa Nova até
Pocinhos, tudo isso era uma fazenda só. E quando ele morreu, a viúva dele se casa, né? Se casa de novo com seu Luiz, e os filhos dela, que já são adultos, né? Ficam assim meio sem jeito de ficar morando com a mãe casada em segundas núpcias com o novo marido, e eles já adultos não querem ficar morando com o padrasto, com o seu Lessa. E eles então vêm para cá, para Pocinhos. Então, José Aires Leal, que era o filho mais velho, José Aires Leal, vem para cá. Ou os outros filhos vão lá para onde hoje é Puxinanã, para onde hoje é ali o Nazaré, né? E eles ficam morando por aqui. Então, José Aires Leal, ele se estabelece nessa região com sua criação de gado, e funda a cidade, por assim dizer. Ele constrói as primeiras casas e ele pede autorização do bispo de Olinda para a construção da capela. A gente tem como base de fundação de Pocinhos, da cidade de Pocinhos, uma base histórica, uma data referencial que seria a construção da capela. Mas eu tenho uma maneira própria de buscar essa fundação mais antes, porque Pocinhos, na verdade, esse nome já era bem conhecido antes da construção da capela, que hoje é a nossa igreja, Nossa Senhora da Conceição. E ela foi construída em 1815 a 1817. Para se construir uma capela, é óbvio que no entorno deveria ter habitantes suficientes que justificasse a construção de uma capela, senão ela seria desnecessária e sem sentido. Essa região era a fazenda de José Luiz Pereira da Costa. E ele construiu a capela Nossa Senhora da Conceição. Mas a fazenda já tinha sido construída numa terra de sua avó, Bárbara Maria da Pobreza, que recebeu no século XVIII uma sesmaria que começa de 3 léguas quadradas. Então 3 léguas de frente por 3 léguas de lado. Essa sesmaria ela começou a ser medida no olho d'água do Bravo em direção ao Poente, que segundo a minha medição termina justamente no sítio Teotônio de Pocinhos, bem próximo ao local onde é hoje o grupo escolar do sítio Teotônio. Então essas 3 léguas atravessaria toda essa região até o sítio Teotônio. Mas como naquela época tudo era feito medido de braço, de légua, não tinha uma medição exata, eu quero calcular que seja aproximado. Mas o que eu quero dizer é que antes de existir essa fazenda, essa sesmaria ter acontecido, a construção da fazenda, que era uma casa antiga de pedra ali onde hoje existem aquelas 3 frentes, ali na rua Emereciana, por trás existia uma casa de pedra naquela elevação. E ali realmente era a sede da fazenda. Ali foi a construção mais antiga de Pocinho, daqui, dessa comunidade. Mas já existia o Catolé. E eu sempre chamo a atenção a isso. Muito antes da doação da Sesmaria, a Bárbara Maria da Pobreza, já existia o sítio Catolé. O rio Mamanguape já era rio Mamanguape. O rio Santa Rosa já era rio Santa Rosa. E a propriedade Cabeça do Boi era a propriedade Cabeça do Boi. Então aquelas denominações geográficas que aqui existiam ali no entorno do hoje
que a gente conhece como Sítio Catolé, já existiam. Ali foi o primeiro núcleo de povoação da região. As primeiras famílias que vieram para cá se fixaram ali. E essa propriedade do Sítio Catolé e adjacência estavam em uma sesmaria que pertencia ao pai de Bárbara Maria da Pobreza, que tinha sido concedida a ele 50 anos antes. Então, o que houve, na verdade, foi que existia um vácuo entre a propriedade, a sesmaria concedida ao pai de Bárbara Maria da Pobreza e outras sesmarias no entorno, e ela solicitou, que era como que fazia, com a pretensão de criar gado e povoar, e foi doada a ela porque era terra devoluta, quer dizer, era terra pertencente à coroa. Então, quero dizer que quando se construiu a capela é porque existia toda essa disposição de propriedades, de famílias no entorno. Pedra Redonda já tinha habitação, a família Afonso, a família Albuquerque já moravam naquela região, a família Félix. Ali onde eu falei, esses sítios anteriores, Catolé, Cabeça do Boi, Malhada do Rio, e outras ali, aquela região, quem conhece sabe do que eu estou falando. Ali já moravam as famílias Herculano, a família Porto, a família Pereira, a família Paulino, a família Costa e a família Lins, e outras famílias que já habitavam ali. A Serra da Sariema já era habitada pela família Bento, que é uma família muito antiga. Então, no entorno do núcleo que foi criado da povoação de Pocinhos, já existiam habitantes há muitos anos antes de 1815. Quando construiu a capela era justamente porque o proprietário rural queria disponibilizar um local para os seus vizinhos poderem fazer missas, batizados, casamentos, etc. Então foi feita a capela com esse objetivo. Daí o início. E ele fez uma coisa muito interessante, que além de disponibilizar a capela, ele doou que as famílias que viviam no entorno de sua propriedade pudessem construir residências nesse retângulo que hoje é a praça, essa praça Getúlio Vargas, Silvio Souto, como queiram. Então, essas duas fileiras laterais de casarões, que as fotografias, algumas fotos antigas atestam, elas foram construídas primeiro por essas famílias que já estavam no entorno aqui. E se você for buscar a família Victor, a família Paulino, a família Guedes, a família Porto, a família Quirinos, que eram famílias que moravam no entorno de Pocinhos. Historicamente, o surgimento, o nascimento das cidades obedecia àquela fazenda, né, arraial, povoado. O que era um arraial? Algumas casas dispostas ao redor de uma fazenda, um arraial. Então, o povoado já era um arraial maior. E aí, vila, distrito e cidade. Como aconteceu com Pocinhos, aconteceu com todas as cidades. Eu digo todas, mas vamos dizer quase todas do Nordeste, porque hoje em dia não se... As cidades às vezes já nascem programadas, já nascem, né, de uma maneira diferente. Mas essas cidades antigas, surgidas antes do século XX, seguiam invariavelmente esse roteiro. Fazenda, arraial, povoado, vila, distrito, cidade. Então Pocinhos virou um arraial,
E aí, a necessidade de um povoado era o quê? Feira. E aí surgiu a primeira feira aqui, também nesse pátio, até com uma maneira de atrair o comércio para que possibilitasse os moradores negociar a sua produção, seja de criatório, seja de agricultura. E Pocinhos, por ser um local central e que fique bem também estabelecido isso, quem saía do litoral, quem saía do Brejo, quem saía de Campina Grande com direção ao sertão ou ao Seridó, no Rio Grande do Norte, invariavelmente passava por Pocinhos. Não existia outro caminho. Essa rodovia, essa BR, onde hoje é a BR-230, somente no século XX ela foi começar a ser utilizada. No século XIX ela não existia, era só entre propriedades, e o trânsito natural dos tropeiros que vinham do sertão em direção a Recife, ou em direção a João Pessoa, ou em direção aos Brejos, ou a Campina Grande, e ele passava por aqui. Tanto as cargas de algodão, de couro, como as de alimentos no sentido contrário, indo para o sertão, e de mercadorias passavam por aqui. Então aqui se tinha uma movimentação grande, que estimulou, por conseguinte, o surgimento de cafés e pousadas, né? Existiam muitos cafés e pousadas nessa rota que vinha desde o Brejo, passando por Pocinhos, até a bifurcação entre o Seridó e o sertão. E aí Pocinhos começou a desenvolver as boiadas que vinham do Piauí, com direção ao porto de Recife, começaram a passar por aqui. Logo aqui, além do aspecto de encurtamento de distância da estrada, e tinha um tesouro que era as águas, né? Então era uma maravilha, porque uma região seca dessa, como todo mundo sabe, existiam esses poços que praticamente não secavam. Isso favorecia essas boiadas aos viajantes, aos tropeiros e ao criatório da fazenda de José Luiz Pereira da Costa, que deu início a tudo isso. Ele tinha onde dar de beber ao gado. E aí veio a feira, pequena no início, mas que começou a atrair esses visitantes. Vieram os primeiros currais, porque essas boiadas permaneciam aqui pelo menos um pernoite, enquanto seus tangerinos descansavam. E aí o pessoal começou a esperar as boiadas que vinham do Piauí aqui para comprarem algumas cabeças de gado. E aí começou uma tradição da carne de sol e da feira de gado. Então, a primeira grande produção econômica de Pocinhos foi a carne, né? O charque. A gente tem que ver que também um dos motivos de Pocinhos ter sido colonizada foi a Lagoa Salgada, porque da Lagoa Salgada se tirava sal, e para fazer o charque você precisava de sal, né? E naquela época o sal, ele vinha do Rio Grande do Norte, mas pagava um imposto muito grande. Então existia um imposto muito grande no sal. Se você conseguisse enganar o governo português e conseguisse o sal sem o imposto, você ia produzir charque mais barato. Então a questão da Lagoa Salgada também foi importante para isso. Eles tiravam o sal da Lagoa Salgada para fazer charque. E os lajedos aqui de Pocinhos serviam muito para fazer charque também, né? Então esses lajedos aqui da região todas se usavam para fazer charque. Pocinhos, na época de Zé Alves, né? Zé Alves tem um documento em que ele diz que Pocinhos produzia 10 toneladas de charque por semana, né?
Então 10 toneladas, isso até já depois da emancipação, já no governo de Zé Alves. Quando ele faz o primeiro relatório dele como prefeito, ele diz: Pocinhos produz 10 toneladas de charque por semana. Isso é quase 50 toneladas de carne por mês. É muita carne, né? A economia da cidade nessa época era baseada em quê? Agricultura, muito precariamente, aquela agricultura de subsistência, milho, feijão, mandioca, dependendo da região que desce, e criação, basicamente. Então, a partir daí, Pocinhos passou a ter um produto com valor agregado, que era a carne de sol. E a questão da farinha, que era feita aqui nessa região mais brejada, como Maria Preta ali, Chucalheira, tinha umas casas de farinha, que o pessoal fabricava farinha de mandioca lá, que já vinha, é uma herança cultural dos indígenas, né? Então, Pocinhos começou a se desenvolver. Em meados do século XIX, a povoação já era bastante interessante. Foi instalada uma subdelegacia que mais ou menos em 1860. Depois de 1870 veio uma escola de meninos, era uma escola masculina que funcionava na casa de caridade que já estava feita, né? E Pocinhos começou a se desenvolver e houve a necessidade da ampliação da capela. E aí, no final do século XIX, ela sofre a primeira transformação. Ela passa de capela para igreja. Não era do tamanho que hoje é a nave. Realmente a atividade econômica aqui era pouco, até o começo do algodão, né? Aí veio a Primeira Guerra Mundial. O grande produtor de algodão do mundo sempre foi o Egito e a Índia, né? A China, a Índia e o Egito sempre foram os grandes produtores de algodão do mundo. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, esses lugares foram invadidos, houve a guerra e eles não estavam produzindo algodão, né? Principalmente o Egito, durante a guerra não estava produzindo algodão. E então os ingleses precisavam de comprar algodão de algum lugar, qualquer que fosse. E começou a se estimular a plantação de algodão no Brasil. Isso veio para cá, para Pocinhos. Então, na época da Primeira Guerra Mundial, se introduziu o algodão e as pessoas começaram a produzir algodão. Com a produção do algodão, aí sim houve um desenvolvimento que a gente poderia dizer sustentável da cidade, né? Pela primeira vez a cidade começou a crescer sem que tivesse algum grande problema que a derrubasse como antes. E aí surgiram, né? Vieram muitas pessoas de fora para o negócio de algodão em Pocinhos, porque se plantava algodão. Esse pessoal que veio do Brejo, né, que comprava os sítios pequenos, começaram a plantar algodão. E vendia o algodão que era beneficiado aqui em Pocinhos. Então veio o pessoal de fora, comprava algodão e vendia para outros lugares. Bom, mas como eu disse, o algodão em Pocinhos, ele teve esse boom, esse crescimento por causa da guerra. Quando José Joffre, ele se torna secretário, que era daqui de Pocinhos, neto de Irineu Joffre, ele vai se tornar secretário estadual de Agricultura e ele vai procurar uma alternativa para o algodão. Em Pocinhos ele vai pensar no agave. Então nessa época Padre Galvão tinha vindo para Pocinhos para ser o pároco daqui, né?
Então ele se envolveu logo com as lideranças locais. Quando surgiu essa coisa essa ideia de você introduzir o agave, Padre Galvão, então, ele fez um trabalho de divulgação da plantação do agave muito intensa. E aqui se começou a plantar agave em Pocinhos, como alternativa. Mas outro aspecto a gente tem que citar que também veio para desenvolver a economia e a cidade, que foi a chegada da linha de ferro, né? A chegada da linha de ferro em 1922 possibilitou o transporte de mercadorias, tanto produzidas aqui para fora, como de fora para aqui. E aí se implantaram vários comércios, e o comércio central da cidade, com lojas, como se chamava antigamente, de secos e molhados, porque tanto era de cereais, como de tecido, como de produtos em gerais, chamava de secos e molhados, porque tinha de tudo. Foi um ciclo que a economia ficou baseada praticamente na agropecuária e no comércio. Foi quando veio, em 1940, o sisal. Aí a gente tem que entender assim, houve um desenvolvimento, porque aqui passou a ser paróquia a partir de 1907, né, e vieram padres bastante desenvolvimentistas. A gente tem o padre José Paulino, que foi o primeiro padre, tem o padre Antônio Galdino, que foi o segundo padre, e o terceiro padre, que foi o padre João Coutinho, que era originário da região, da família Coutinho aqui, daqui em Pocinhos, Puxinanã, que eram padres que desempenharam muito além do papel simples do padre, quer dizer, simples, entre aspas, não cuidaram só do rebanho, dos cristãos, não, procuraram desenvolver a comunidade. Então, veio a questão de criação de escola, de criação de grupos vocacionais, de orientação do jovem para a prática de uma agricultura mais produtiva, mais moderna, com os meios da época. E nesse período, Pocinhos foi tomando forma de cidade já, de vila já, né? Porque ela se tornou vila em março de 1938. É interessante perceber que o Padre Galvão chegou em fevereiro de 1938, menos de 30 dias depois, Pocinhos já era transformado em vila. Aí você diz, mas mudou alguma coisa? Mudou, porque passou a existir um mapa econômico do Estado, né? Não era um simples arruado, não, já tinha caracteres de cidade, já tinha organização, por conta disso recebemos o grupo escolar Afonso Campos, por conta disso o Estado passou a se interessar pela renda, porque o comércio começou a desenvolver, aí veio a cobrança de impostos. Uma coisa gera outra, e gera emprego, e gera o retorno. O grupo escolar é uma prova desse retorno voltando à terra, né? E a juventude passou a ser qualificada, alfabetizada, melhor orientada. A igreja já era uma igreja crescente no sentido do tamanho da igreja e também no tamanho de suas ações, né? O povo as festas já eram grandes. E a chegada do Padre Galvão estimulou bastante isso, porque ele chegou em 1938, Pocinhos passou a ser vila. Em 1943 ele já fundou a Filarmônica São José, a Escola de Música e Filarmônica, com o objetivo de dar uma qualificação profissional, de desenvolver o gosto pela música, pela cultura, pela arte no jovem, né? Então nós tivemos a criação da nossa primeira banda de música em 1943. E aí ele foi cuidar de uma coisa que até hoje eu digo que é o grande desafio de um prefeito, de um gestor, de alguém que se interessa realmente para desenvolver uma comunidade, uma cidade, que é emprego, né? Foi quando veio o sisal, em 1946. Agemiro Figueiredo era governador da Paraíba e tinha trazido, com o intuito de fazer uma experiência do México, em
importado do México o agave. Vamos dizer assim, o agave é a planta, o sisal é o produto, para ficar bem destacado isso. Ele tinha trazido o agave e tinha colocado em areia para fazer uma experiência. A areia já tinha essa vocação de agronomia, de orientação nesse sentido de desenvolvimento da agricultura. E apesar de ter correspondido, mas o clima não era muito propício. Vocês sabem que a areia é um frio e o agave é uma planta que precisa de sol, de calor, para que ela se desenvolva plenamente, até porque ela necessita de um clima semiárido. E o clima de Pocinhos, principalmente dessa parte norte, dessa parte norte e oeste de Pocinhos, quer dizer, eu digo sempre assim, essa parte da cidade para trás e para o norte, ela tem excelente clima e terra para a cultura do agave. Tanto que em 1946 ele trouxe as primeiras mudas, em 1949 Pocinhos já era um dos maiores produtores de agave, de sisal, aí é de sisal da Paraíba. A nossa fibra, além de ser longa, quer dizer, de boa qualidade, de ótima qualidade, tinha em abundância porque a planta se adaptou muito bem ao nosso solo e ao nosso clima. E aí, por conta da produção do sisal, vieram as empresas responsáveis pela colheita, pelo batimento, pelo melhoramento da fibra, pela exportação da fibra. E aí nessa seara veio a usina Olho d'Água, que foi quando o Pocinhos alcançou o seu apogeu econômico no início da década de 50, com a usina Olho d'Água dando dezenas de emprego e é aquela usina que ainda hoje, você olhar, é uma coisa muito grande, se você pensar na época que Pocinhos tinha aproximadamente 300 residências e 900 habitantes, a cidade, como aquele empreendimento foi um empreendimento extremamente futurista para a região. E pensando, aí você vem toda uma consequência, né? O padre pensando no emprego trouxe o agave, pensando na cultura e na formação do jovem trouxe uma escola de música e a banda de música, pensando na saída, na saúde do povo, no cuidado dos seus filhos, trouxe o Instituto São José, que depois se transformou no IPAS, que era um hospital. Fala muito do algodão, fala muito do sisal, mas durante muito tempo realmente o principal item da economia de Pocinhos era a carne. Isso reflete nas corridas de argolinha e nas vaquejadas, né? O que é a corrida de argolinha, o que é a vaquejada? É uma festa do trabalho do vaqueiro, né? Na argolinha e na vaquejada, eles vão mostrar o que eles sabem fazer com o cavalo. Então aqui em Pocinhos, onde é Cacimba Nova, era a feira de gado, né? A feira de gado de Cacimba Nova era uma feira de gado enorme, com muito gado, que tinham aqueles currais imensos em Cacimba Nova, tudo que hoje é Cacimba Nova era curral, e tinha a pista de argolinha. Então toda semana ia ter as argolinhas, né? Ia ter as argolinhas, que era a principal diversão daqui de Pocinhos durante muito tempo. Tinha as corridas de cavalo também, né? A gente tem um documento que fala disso, até a igreja organizava a corrida de cavalo nas quermesses. Então na festa da padroeira tinha a corrida de cavalo. Então essa era a principal diversão daqui do povo de Pocinhos. Vaquejada, argolinha e corrida de cavalo. Pocinhos sempre foi, como a gente diz assim, o povo de Pocinhos sempre foi muito sabido. Aqui as festas da cidade, seja a festa de padroeira,
as festas normais das famílias, os casamentos eram muito comemorados. Eu me lembro meu avô contando, na década de 20, na década de 30, a grande festa da padroeira de Pocinhos, os pavilhões grandes, os parques, na época os parques que tinham como moderno, que nem elétricos eram, né? Porque a energia de motor chegou aqui e foi implantada a casa de força ali, no açude, que é a cadeia pública, foi implantada em 1922. A energia elétrica só chegou em 62, quer dizer, 40 anos depois. Mas Pocinhos tinha energia de motor de 6 horas da noite a 10 da noite. Tinha energia, iluminações. Aqui essa rua central, depois a rua nova, era de motor. Então, a cultura de Pocinhos, inicialmente, se a gente for historicamente, claro que cultura no século XIX, no início do século XX, era uma coisa para rico. Não tinha cinema, não tinha televisão, não tinha rádio. Quem podia ir a um teatro de vez em quando, aonde? Em Areia, era o teatro mais próximo, né? Porque, por incrível que pareça, o teatro de Areia é bem anterior ao teatro de Campina Grande. Então ninguém tinha condição. A cultura era a transmissão das tradições de forma verbal entre as famílias, né? Aí na década de 50, você vai ter essas coisas também já passando a guerra. De novo, ninguém mais vai querer o algodão da Paraíba. Também o agave vai diminuir a procura. Também a xelita, o berilo vão diminuir a procura. E a cidade vai procurando alternativas, né? Então, o Padre Galvão, ele tentou ser prefeito de Campina Grande e não conseguiu ser indicado pelo partido dele. Quando o Padre Galvão não consegue ser indicado pelo partido dele para ser prefeito de Campina Grande, ele resolve que deve emancipar Pocinhos, porque Padre Galvão era deputado, ele veio para cá por causa do agave e tudo mais, ele conseguiu se eleger deputado estadual. Muita gente não sabe que ele era deputado estadual. E como deputado estadual, a ambição dele era ser prefeito de Campina Grande. Como ele não conseguiu ser prefeito de Campina Grande, tanto ele quanto Otônio Barreto resolveram emancipar Pocinhos. E aí vai ter toda uma movimentação para a emancipação de Pocinhos, e Pocinhos é então emancipado, né? Nessa terra altaneira se gasta uma joia de fino labor. É Pocinhos, cidade menina, a mais linda e cheia de amor. É azul, Pocinhos heróicos, para aprender avante a marchar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. O futuro feliz, glorioso. A gente sabe que nós estamos localizados na Serra da Borborema. Então ele, quando diz nessa serra, é a Serra da Borborema. Se engasta porque está encravado, está localizado. E a cidade menina que é Pocinhos. Então ele quis mostrar que ele quis dar, no mínimo, a nossa localização geográfica, já dando um destaque à mesma, dentre as demais que aqui estão localizadas. Foi muito feliz o padre nesse verso, uma joia, porque ele era o pensamento dele. Foi o grande objetivo da vida dele, transformar Pocinhos numa cidade na rainha do Cariri paraibano. Ele só falava, ele só se referia a Pocinhos como a rainha do Cariri paraibano. Ele queria, porque queria que Pocinhos fosse, de todas as cidades do entorno de Campina, a mais progressista, mais bonita, a mais moderna, a mais acolhedora possível. Ele lutou enquanto padre e enquanto político por isso.
Por isso também eu tenho muita admiração à história de Padre Galvão e respeito, e Pocinhos tem que reverenciar o legado que ele deixou para as gerações futuras. Padre Galvão era um visionário, vamos assim dizer. Era um cara que tinha uma visão de estadista 50 anos na frente. Suas obras estão aí, para provar o que ele diz. Heróicos para aprender avante a marchar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. Terra, berço de um povo cristão, demonstrando ser bem brasileiro, entre altares a Virgem Maria, e nos fontes de sal da Cruzeiro. Jesus, vocês heróicos, para frente avante a marchar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. Nossos pais nos legaram esta terra, na amplidão deste céu cor de anil, para juntos, unidos e fortes, construirmos um grande Brasil. Jesus, vocês heróicos, para frente avante a marchar. O futuro feliz, glorioso, temos nós a sorrir, a brilhar. O futuro feliz, glorioso, temos